Boa noite, bem-vindos a esta emissão especial do Por Onde Vamos. E agora estamos no Terreiro de Paço, bem-vindos nesta que é uma porta de Lisboa. Ela foi, de facto, já a porta da Nova Lisboa, quando a capital se reerguia da catástrofe. Estranha metáfora, e esperemos que isso não seja mais do que uma metáfora, mas a verdade é que temos muitas perguntas sem resposta, horas, ainda hoje. Falta-nos ainda perceber muito do que se passou hoje, o dia em que Paulo Portas, a segunda peça mais importante deste governo, se demitiu numa carta cheia de simbolismos, tal como a de Vítor Gaspar de ontem. Paulo Portas fez tornar pública a carta da sua demissão momentos antes de uma tomada de posse que decorreu com o Presidente da República, com a presença de Cavaco Silva, respeitando todo o protocolo, como se nada se passasse, dando inclusive as boas-vindas aos novos membros do governo ou antes aos seus cargos. Voltamos aos simbolismos de duas cartas que, tanto para a oposição como para alguns ilustres elementos dos partidos que apoiam este governo, são duas cartas assassinas. Veremos nas próximas horas o impacto da saída de Vítor Gaspar e de Paulo Portas na vida de Pedro Passos Coelho, que já nos disse esta noite que se mantém como chefe de governo e nos disse também que não aceita a demissão de Paulo Portas. Veremos o significado desta decisão nas próximas horas. Voltando ao simbolismo destas cartas, tanto Paulo Portas como Vítor Gaspar dizem que se demitem em consciência e que se demite Paulo Portas porque não consegue concordar com o significado da nomeação de Maria Luísa Albuquerque, porque isso significa a continuação da política deste governo. Retomando os simbolismos, esta é uma noite de simbolismos. Estamos neste momento no antigo edifício da Bolsa de Lisboa, na Praça Lisboeta, hoje vazio, mas de novo devolvido ao simbolismo de uma praça, de uma sala de visitas da capital. E por cima de nós está o Salão Nobre do Ministério das Finanças, a sala onde Vítor Gaspar nos apresentou tantos orçamentos de Estado, alguns só isto, outros também retificativos, e quem sabe se não foi aqui por cima de nós que ele assinou ontem também a carta com que se demitiu. Nas próximas 2 horas vamos falar de futuro, vamos tentar perceber para onde vamos agora. Mas retomamos então a declaração desta noite, feita por Pedro Passos Coelho, às 8 da noite, como Pepete, dizendo que não se demite. Vamos retomar essas declarações que são as declarações que marcam esta noite e depois a análise política. São meus convidados Pedro Santos Carreiro, Ricardo Costa, Clara Ferreira Alves e Miguel Sousa Tavares, que se há de juntar a nós nos próximos tempos, nos próximos minutos. Pedro, começo por ti, por te perguntar, e agora, por onde vamos? Temos governo amanhã ou se calhar já não? Boa noite. Nós já não temos governo, não é? Quer dizer, mesmo que formalmente tenhamos pessoas a ocuparem o cargo de ministros, nós estamos a ser governados. E isso significa que não há governo, de facto. Não há substancialmente governo. E isto, como nós falávamos ainda agora, isto até podia ser divertido se o país não estivesse debaixo de um resgate. E, portanto, as consequências do que está a acontecer... Estamos debaixo de um resgate e à beira da 8ª avaliação. Eu diria mais do que isso. Estamos debaixo do primeiro resgate e estamos à beira do segundo resgate. Depois de hoje, estamos muito mais perto de um segundo resgate do que até aqui. Isso é que é absolutamente incompreensível e imperdoável naquilo que está a acontecer e naquilo que vemos. Quer dizer, tudo isto é absurdo, mas não é absurdo apenas porque os partidos políticos ou as suas lideranças estão a disputar a sua preservação ou a sua autodestruição. Não. Enfim, nós já vamos provavelmente falar de culpados, mas muito antes dos culpados estão as vítimas e a vítima é o país e isto é um total desrespeito para com os sacrifícios que os portugueses têm feito. Aquilo que era a grande vitória até agora, que era a descida das taxas de juros, já está a ser invertido. Já foi perdido. Nós já vamos ver mais à frente, podemos falar de quem são os culpados e de quem são as vítimas, se calhar até podemos adivinhar já isso rapidamente. Ricardo, mas queria-te pedir ajuda para entender os sinais de hoje. O que é que significa o Primeiro-Ministro dizer que não aceita a admissão de Paulo Portas? Já se foi embora. Isto significa o quê? Bem, nós estamos a viver 48 horas surreais e, portanto, eu acho que não vale a pena tentarmos encontrar qualquer racionalidade no que estamos a assistir. Acho que hoje, esta parte final do dia, é de passa-culpas, no fundo. Está tudo a ver quem é que tem a culpa de atirar o governo ao chão formalmente. A pensar numas eleições futuras, quem é que pode chegar a eleições a dizer foi o outro que atirou ao chão ou foi aquele. Já estamos nessa fase, não é? Agora, há aqui uma coisa antes disso tudo, que é, já não há governo, ou seja,
todo o discurso do Primeiro-Ministro ao fim do dia é absurdo no sentido de partindo do princípio que o Governo está em funções. Formalmente está, mas na prática não está. Isto só se resolve com a convocação de eleições. Não há nenhuma outra fórmula para sair daqui, enfim, com legitimidade. Em teoria, o Presidente da República podia tentar encontrar um governo de iniciativa presidencial, mas o Presidente da República está muito enfraquecido do ponto de vista político, colou-se totalmente a este governo, tem uma popularidade muito baixa e ele, em condições normais, já nunca avançaria para um governo de iniciativas presidenciais, então agora não tinha nenhuma legitimidade para o fazer. Pode tentar fazê-lo, mas não faz sentido. Só há uma maneira de sair daqui. Nós já não vamos sair bem daqui no sentido em que estamos num período muito complicado no quadro do resgate, como o Pedro disse, não vale a pena repetir o que ele disse. Agora, a única maneira de acabarmos com esta ópera bufa que estamos infelizmente a assistir em direto, que é uma coisa de uma infantilidade total, que é uma coisa que eu acho que vai pôr em causa durante bastante tempo o centro-direita em Portugal. Depois do governo de Pedro Santana Lopes, este final deste governo, atenção, eu presto aqui a minha honra e peço desculpa por muitas das coisas que disse do governo Pedro Santana Lopes. Na altura disse que não achava possível haver pior que aquilo. Foi possível haver e está a ser possível assistirmos estas últimas 48 horas, são inenarráveis e indescritíveis. Não somos nós que dizemos que não somos a Grécia, é a Grécia que pode dizer neste momento que não é Portugal, porque o governo português não está neste momento à altura sequer de governar a Grécia. E isto só se resolve, obviamente, com eleições antecipadas e a saída de um governo legítimo pelas urnas e pelo voto popular. Até lá, como é que vamos viver, como é que se faz um orçamento de Estado, como é que se gera com a Troika, não sei. Agora, a única solução básica é o Presidente da República tentar obrigar, mas não sei até que ponto é que tem capacidade para isso, ou consegue, obrigar pelo menos os 3 maiores partidos, que o PCP e o Bloco de Esquerda é difícil, não aceitariam nunca uma solução dessas, a subscreverem uma espécie de um documento básico, a dizer que continuam a respeitar o memorando da Troika, uma coisa muito básica para todos poderem assinar, de maneira a acalmar os mercados, os credores, porque não nos podemos esquecer, como dizia o Pedro, tudo isto seria muito divertido se não estivéssemos no meio de um resgate, e que estamos, e podemos estar a caminhar rapidamente para o outro, e temos que encontrar uma solução política, porque há sempre solução política. Agora, não há condições para haver uma solução política fora de eleições. Clara, boa noite. E agora? Estou-me a rir, mas não dá vontade de rir. De facto, acho que o Pedro e o Ricardo já disseram o essencial da ópera bufa. O país está ingovernado e ingovernável. Há uma classe política que é o regime que nós temos herdado da Revolução e dos dinheiros da Europa e que está em implosão. Está a implodir. E está a implodir todos os dias e eu acho que em breve, eu não sou uma otimista, ao contrário do Dr. Mário Soares, que acha sempre que há soluções, em breve vamos ter o nosso Tahrir Square e as nossas concentrações no Marquês, onde já há 30 gatos pingados com cartazes, etc., vai passar a haver 300 e depois 3.000. Porque, de facto, neste momento, mesmo que se façam eleições, eu acho que as eleições não resolvem rigorosamente nada. Quando os portugueses resolveram apiar Sócrates e achar que a chamada ajuda externa, entre aspas, ou seja, o dinheiro que nos iam emprestar àquele juro, não tinha custos e custos sociais gravíssimos, estavam a fantasiar. Estavam a embarcar numa gigantesca operação de propaganda que foi feita na altura para demonstrar que Portugal se ia salvar, purgar e regenerar com isto. Descobrimos que Pedro Passos Coelho é um amador, coisa que não gostava muito. Perdemos 1 ano e meio com as tropelias do Relvas e com os episódios do Relvas, aí começou a ópera bufa. Este governo apressou-se a fazer as privatizações e alguns negócios mais escuros e, subitamente, em julho de 2013, à beira das eleições autárquicas, tem, de repente, um guião para a reforma do Estado, que é de quem? De Paulo Portas. Portanto, eu acho que Paulo Portas não tinha sobrevivência, o partido dele e ele mesmo, se continuasse neste governo. Como é que se pode, a 15 de julho, dizer que Paulo Portas vai apresentar um guião para a reforma do Estado quando nós andamos, desde o Essa de Queiroz, a fazer uma reforma administrativa sem nunca a ter feito? A reforma do Estado tem custos sociais, tem custos políticos gravíssimos. Vai haver despedimentos, vai haver... vão existir cortes terríveis, vão existir derrotas de classes profissionais. Isto é verdade. A não ser que a Europa mude política.
A Europa vai mudar de política agora em julho. Gaspar, quando se demitiu, e acho isto extraordinário, que ele se tenha demitido agora e não depois das eleições alemãs, ele sabe o que está a fazer. Mais uma vez agiu num ato quase de vingança. Não é um ato a frio, é um ato de alguém que está profundamente afastado do país e da realidade do país, como sempre esteve, na minha opinião. Mas em julho ele sabe que neste momento na Alemanha não vai haver uma cedência, porque Merkel tem que ganhar as eleições. E, portanto, ele sabe exatamente o que é que fez e quando fez, e o tempo aqui é muito importante. E toda a gente sabe que o Partido Socialista também não está pronto a assumir responsabilidades, mesmo que tenha uma maioria absoluta, coisa que eu não acredito. Sabemos que o Presidente está totalmente desacreditado e, portanto, não tem neste momento nem poder nem força para fazer qualquer tipo de governo de emergência, de salvação nacional, o que lhe quiserem chamar. E sabemos também que o PSD tem um problema chamado Pedro Passos Coelho. Ou faz a sua noite dos facas longas e resolve este problema e deixam de ser todos comentadores e passam também a querer governar e a querer disputar o terreno político, ou ficam todos sentados a comentar e a ser dissidentes e Pedro Passos Coelho continuará. E aí o PSD ficará irremediavelmente arredado do processo político, qualquer que ele seja. O que é que isto tudo traz de custos para o país? Todos. É um festival de, sei lá, eu não direi de irresponsabilidade, é um festival de garotice. Não há sentido de Estado, não há no poder e também não há na oposição, devo dizê-lo, porque aquilo que seguro diz também não revela nenhum sentido de Estado. E, portanto, a situação é confrangedora e é bastante aflitiva, porque o país devia ter gente à altura e com a autoridade e a gravidade necessárias para resolver esta crise e não a tem. Esta classe política é má, esta classe política é herdeira, como eu disse, da Revolução e dos senhores da Europa, mas o problema é que não há outra classe política. Não há sucessores para esta classe política. E, portanto, a partir daqui, todas as soluções populistas, demagógicas, revolucionárias serão possíveis. Com a desordem social, isto torna-se verdadeiramente um lugar muito inabitável. Miguel. Boa noite. E agora? E agora, visto que estamos num edifício pombalino, enterremos os mortos e tratemos dos feridos. Só que eu temo que haja mais mortos do que feridos em estado de serem recuperados. Eu acho que Portugal está a chegar a um ponto ingovernável. E este episódio é apenas um episódio que tem que ver com isso. E está a chegar a um ponto ingovernável, como se viu, porque no momento em que há 2 anos atrás nós fomos resgatados, eu acho que foi o momento para termos uma consciência coletiva daquilo que tínhamos feito errado e que tínhamos que mudar de vida. E mudar de vida passava por começar a fazer a reforma do Estado. É extraordinário que 2 anos depois o Ministro das Finanças se demita e reconheça que o seu maior erro foi não ter feito logo a reforma do Estado. Em vez disso, ele deitou a mão da receita mais simples, que foi recolher impostos para ter que adiar o problema. É lastimável que, eu penso que isso é uma coisa que deve agitar as boas consciências do PSD, que os últimos 2 primeiros-ministros que o PSD deu a Portugal tenham sido Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho. Quem é que virá a seguir? É que eu já tenho medo de quem é que possa vir a seguir. Mas o problema também é esse. Eu acho que a Clara diz que é preciso que as boas pessoas do PSD larguem o lugar de comentadores e vão para o governo. Eu acho que é difícil, porque os portugueses também são difíceis de governar. Por exemplo, o ministro Poiares Maduro chegou há um mês, tem um currículo brilhante, veio de uma situação confortável numa universidade estrangeira, de uma vida ótima, está com uma pasta que não afeta diretamente a vida de ninguém, nem a saúde, nem a educação, nem impostos, nem pensões. Vai a Macedo de Cavaleiros. Tiraram de lá um helicóptero do INEM e ele é tratado como bandido e gatuno pelo povo que está à porta. Eu não queria estar no lugar dele. E a minha pergunta é, algum de vocês queria governar Portugal? Respondam-me a sério. É porque eu acho que sou um louco que queria governar Portugal. Ninguém arrisca a Não resposta. eu não gostaria, mas também não sei para isso, nem tenho interesse nenhum para isso. Já tem o programa. Eu acho que há aqui podemos tentar. a grande questão que agora aqui, quer dizer, não vale isto é tão absurdo que é difícil tentar sequer adivinhar os próximos momentos. Agora, o que parece relativamente óbvio é aquilo que Pedro Passos Coelho hoje pediu, ou tentou abrir a porta, que era a hipótese de ver se o CDS ainda ficava no governo, isso não existe.
Está a ver, o CDS é Paulo Portas. Quer dizer, estamos a simplificar, mas é. O que ele pediu é que, no fundo, ninguém leva a sério coisa nenhuma. Claro. Nem sequer a demissão Mas do vai Paulo ouvir Portas, o CDS, mas qual CDS é que ele vai ouvir? Vai telefonar para o Largo do Caldas e pedir para falar com outras pessoas que não Paulo Portas? Vai chamar quem? Não há mais para ouvir. O CDS tem um congresso no próximo fim de semana. Atenção, a situação de Paulo Portas também não é Ricardo, completamente fácil. Mas se Paulo Portas é o CDS, é difícil entender porque é que ele sai do governo e os seus ministros não saem. Por uma razão muito simples, atenção. Quer dizer, nós não conseguimos fazer o filme todo do que se passou nos últimos dias. Provavelmente vai demorar algum tempo a se ter a certeza, e mesmo nas últimas horas. Agora, sabe-se, tem-se quase a certeza absoluta que Paulo Macedo chegou a ser convidado para Ministro das Finanças e que estaria disponível. Sabe-se que esse era o nome que Paulo Portas achava lógico. Era o nome mais óbvio para toda a gente, estava dentro do governo, é muito credível, a Troika leva-o a sério, domina a máquina do Estado, foi diretor-geral dos impostos, mas não interessa. Enfim, se calhar daqui por um mês estava toda a gente a dizer mal dele, incluindo nós, não sabemos, mas era uma solução relativamente óbvia. Paulo Portas tinha o momento da saída de Vítor Gaspar, era o momento em que ele decidia se valia a pena ficar até ao fim, depois da guerra da TSU, depois da TSU dos pensionistas e dos reformados e de outros braços de ferro. Este era o momento decisivo em que ele tinha que perceber se valia a pena tentar ficar dentro do governo até ao fim. E é isto que eu não consigo perceber. O que é que passou pela cabeça de Pedro Passos Coelho, num momento, no meio de um resgate, quando tem o parceiro de coligação, que sempre teve a bomba atómica na mão de deitar o governo abaixo, que é Paulo Portas, a saber que queria sempre outro tipo de solução para o Ministério das Finanças e queria que Vítor Gaspar fosse embora. Que sabia que precisava de jogar isso para conseguir ter o CDS totalmente do seu lado. Mas, se ele tivesse decidido e tivesse aceito colocar como Ministro das Finanças alguém que Paulo Portas apoiasse, Paulo Portas ficava amarrado, pelo menos durante um tempo largo, provavelmente até àquele prazo que todos tínhamos na cabeça, que era pelo menos até à saída da Troika em junho ou julho do ano que vem. E de repente faz aquela coisa do, olha, agora vamos lá fazer aqui uma coisa muito louca, que é jogar o nome da Maria Luísa Albuquerque, que com todo o respeito, é uma pessoa que eu não conheço e não gosto de estar agora a criticar uma pessoa que eu não conheço, mas nem a Maria Luísa Albuquerque nunca na vida tinha sonhado ser Ministra das Finanças. Estamos a falar de uma pessoa que há 5 ou 6 anos era diretora financeira da Refer. Okay? E isto não tem nada contra a carreira profissional dela, nada. Mas repare, Vítor Gaspar, com todos os defeitos que tinha, e são muitos, imensos, tinha uma cotação, apesar de tudo, universitária e do ponto de vista das instituições europeias, sobretudo BCE e Comissão, enfim, que o qualificava para o cargo. Todos os ministros das Finanças que nós tivemos nas últimas décadas, com mais defeitos ou mais qualidades, quando chegaram ao cargo, o menos qualificado do ponto de vista, se calhar, técnico ou teórico era Eduardo Catroga, porque vinha de gestor de empresas. Mas era uma pessoa que não oferecia outro tipo de resistência. O nome Maria Luísa Albuquerque nunca não tinha... escolhe essa Ministra das Finanças, está ou não a dizer-nos que ele está, ele próprio, a assumir o Ministério das Finanças? Eu acho que ele estava a brincar com o CDS, estava a dar um murro na mesa a dizer é quem eu quero, mas depois também estava a jogar uma jogada que não faz nenhum sentido, como, aliás, ele viu o que lhe aconteceu. É uma coisa tão absurda, tão arriscada, tão estranha, a nomeação de Maria Luísa Albuquerque, quer dizer, também ninguém imaginaria que tivesse este resultado imediato. Mas é arriscar demasiado, é aquela piada do Poço da Morte e agora sem mãos. É isto, pronto, agora vamos a isto sem mãos, pronto, e espalhou-se logo na primeira curva, porque não fazia nenhum sentido. Coitada, agora a Maria Luísa Albuquerque está aqui em cima, aqui neste edifício, é a Ministra das Finanças, que depois leva a situação, para terminar, de hoje à tarde, que eu não percebo aquela posse. Repara, quando Pedro Santana Lopes caiu, também havia um ministro para tomar posse, as pessoas já não se lembram disso. Era o Miguel Sousa, foi nomeado, que era o da Madeira, que já foi há muitos anos vice-presidente do Alberto João Jardim, para substituir Henrique Chaves, foi nomeado, mas o Jorge Sampaio percebeu, pronto, não valia a pena dar posse, não fazia nenhum sentido ir dar posse àquele ministro. E não deu. Esta situação de hoje é uma situação... Estava o país todo a ler a carta de demissão de Paulo Portas e o Presidente da República a dar posse. Aquilo é o grau zero das posses. Nós já tivemos situações muito estranhas em posses, muito divertidas. Agora isto é um vexame para toda a gente. Era um velório. Eles, aliás, estavam com um cara de velório. Sim, é um velório. Não havia posse. Só não estava a ser ilusa, de resto. Ana, mas eu posso discordar de uma coisa que disse o Ricardo. Eu não acho que a escolha de Maria Luísa Albuquerque tenha sido uma provocação de Pedro Passos Coelho. Eu acho que representa a total falta de ideias de Pedro Passos Coelho para governar o país. Ele só sabe fazer aquilo que os alemães lhe dizem para fazer, que era o que fazia Gaspar. Quando Gaspar sai, quem é que o Ecofin conhece? Conhece a Maria Luísa Albuquerque. E ele, pronto, põe lá a pessoa que Bruxelas gosta, que foi logo elogiada. Ia dizer que não, se ele pusesse Paulo Macedo. A minha informação, que vale o que vale, é que ele não chegou a receber um telefonema ao Paulo Macedo.
Ministra Maria Luísa Albuquerque foi a única escolha do Pedro Passos Coelho. Isso então torna-se Exatamente. mais bizarro. Eu acho que quando Pedro Passos Coelho começa a governar e diz que quer ir além da Troika, ele não sabe do que é que está a falar. Não faz a mais pequena ideia que país é que tem para governar. Não faz. Eu acho que há aqui uma coisa que é criminosa do ponto de vista Susana político. Lopes tinha uma experiência política muito superior a Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho vem da Fomento Investe e, portanto, já daquelas negociatas com relvas que nós desconhecíamos. Sim, teve no Parlamento, mas depois saiu a JSD, não vamos considerar uma grande escola política, aliás, devia ser abolida. E, portanto, sai da JSD, vai para o Parlamento, depois saiu, foi para a vida empresarial, onde não sabemos muito bem o que é que ele fez, soubemos agora umas coisas, enfim. E, de repente, é Primeiro-Ministro numa situação terrível da vida do país que ele não fazia a menor ideia como é que ela era na prática. É provável que hoje já saiba qualquer coisa que não sabia no início. Há uma questão que eu não consigo perceber. Mesmo por mais complicada que a situação seja, e é, quando Vítor Gaspar está de missionário durante tantos meses, e, portanto, Pedro Passos Coelho sabe disso, não é? Se aquilo que Vítor Gaspar disse é verdade, perdeu aquela... Ricardo, diz ele, a única solução que tem é a Maria Luísa Albuquerque para Ministra das Finanças. Não consigo entender. O Ministro das Finanças, numa situação destas, também está de missionário não sei quantos meses. Como é que isto é aceitável, isto é tolerável? Não. Um Primeiro-Ministro forte não deixa o seu Ministro das Finanças, que é, na verdade, o Primeiro-Ministro, aqui para nós. O Primeiro-Ministro tem sido Vítor Gaspar, não tem sido Pedro Passos Coelho. Como é que ele acha? Ele sabe que o Ministro se quer demitir e mantém esta situação fictícia este tempo todo. Portanto, Passos Coelho é neste momento um cadáver político. Não leva a sério as demissões. Não, ele não se leva a ele mesmo a sério, o país também já não o leva a sério, está completamente isolado. E depois há aqui estes episódios do pai, eu não gosto de meter a família nisto, mas quer dizer, o pai, nós já lhe dissemos para ele se ir embora. Não, mas aliás, Vítor Gaspar, quando se despede dele, entrega-lhe o fardo da liderança, fazendo uma alusão àquilo que o pai de Pedro Passos Coelho... Vítor Gaspar é alguém que politicamente vem do BCE, vem de instituições, mas não vem da luta política. Não sabe que é uma campanha eleitoral, não sabe que os governos estão sujeitos a um escrutínio popular, não sabe que os programas têm que ser aprovados no Parlamento e conviveu sempre muito mal com isso. Quer dizer, o país é uma realidade que lhe é completamente alheia, não é culpa dele. Eu acho que ele Gaspar não é um bandido. Tentou fazer o que melhor sabia numas condições impossíveis, com uma ideologia impossível que nunca teve resultados práticos no mundo e ainda por cima num país incontrolável, com forças incontroláveis, que ele subestimou o Tribunal Constitucional, subestimou a rua, Pedro Passos Coelho subestimou a rua, subestimaram a própria esquerda, acharam que o Partido Socialista ia estar sempre ali a parar os golpes, deram cabo da paz social, coisas que tinham sido construídas ao longo da vida do regime e, portanto, em 2 anos deram cabo de tudo. E agora é preciso, eu não me interessa muito, para dizer a verdade, neste momento, quem é que se demitiu e a que horas este governo acabou. E eu acho que daqui para a frente, tudo o que suceder, atendendo ao que eu vejo quando elegemos um amador, que é Passos Coelho, e vamos preparar para eleger outro que se chama António José Seguro. Isto para mim é claríssimo. Claríssimo. E, portanto, em breve vamos ter o mesmo filme. Seguro vai ter 10 minutos de estado de graça, ao 20º minuto começa a aplicar a austeridade e entramos na mesma telenovela, com a mesma intriga. Deixa-me só aqui acabar. O Ricardo, quando começaram as medidas de austeridade, já não me lembro, mas já foi há um tempo substancial, 1 ano e tal, pediu a vários comentadores no Expresso uma espécie de texto profético sobre o que é que nos ia suceder com a austeridade, com os cortes, etc. E eu, na altura, escrevi um texto chamado Os 5 Estados da Dor. Quando um doente sabe que tem uma doença terminal, primeiro entra em negação, depois entra em revolta, até a resignação. Bom, e isto são vários estados que nós estamos a atravessar. Não há nenhuma reforma do Estado, a meu ver, sei exatamente o que é que estou a dizer e estou absolutamente segura de que isto não é uma especulação da minha parte, nem alarmismo, nem nada. Não há nada que se consiga fazer a nível da reforma de Estado neste país sem um referendo sobre a nossa permanência no euro. A Grécia, na prática, não fez o referendo, mas fez uma manobra política entre a saída do Papandreou e as sondagens em massa que eles fizeram, acabou por referendar a permanência no euro. Nós não fizemos isso. E eu acho que vai haver um ponto de ruptura para qualquer governo, qualquer coligação, qualquer político, primeiro-ministro ou qualquer ministro das Finanças, em que os portugueses vão decidir se querem permanecer dentro da zona euro. Não interessa agora o que é que pensam os alemães sobre isto, interessa que nós temos de tomar uma decisão sobre o nosso futuro. E, portanto, conferem aos governantes legitimidade para fazerem
os cortes, os ajustamentos, o que se quiserem, com os custos inerentes, ou vão dizer que querem sair do euro. E a Europa vai tirar disso a sua leitura, vamos ver como é que a situação evolui em Espanha e na Itália, mas neste momento o país mais descontrolado somos nós. Eu não sei se a Europa está a tirar Agora, a Grécia está em pré-ruptura novamente, não é? A Grécia também está em pré-ruptura. Quem é que em Portugal daria essa palavra aos portugueses agora? Pedro, eu relembro que a semana passada houve um ultimato do Governo a este Governo, dizendo chega de austeridade, com aquele documento assinado pelos patrões, houve uma greve geral. Houve Paulo Portas uns dias antes a dizer que na segunda metade do mandato era preciso baixar impostos e olhar para as condições de competitividade e de crescimento na economia portuguesa e Vítor Gaspar até tinha deixado a porta aberta para isso. Foi Pedro Passos Coelho que disse nem pensar. Tem ele ainda margem de manobra para fazer exatamente aquilo que quer ou não? Ele quem? Passos Coelho? Passos Coelho. Não, quer dizer, neste momento imaginando que não sai e que o Presidente da República também não lhe diz que é para sair. Portanto, vamos assumir o país das maravilhas. Um país... E o que acontece? Não sei. Não, esse é o cenário que supostamente ficaríamos com um governo minoritário, não é? A gerir e a impor austeridade. Isso é impossível. Não é? Nós estamos a viver uma situação encenada. Não é possível ter um governo minoritário a implementar um programa de austeridade. Não é possível. E, portanto, não haver eleições marcadas já, se continuarmos com um governo sem apoio a um governo minoritário, é apenas adiar eleições. Isto não chega sequer ao Orçamento de Estado. Porque poderia haver, enfim, a princípio, a próxima dose, será nessa altura, poderia haver essa ilusão de que o país aguentava sequer até o Orçamento de Estado. Não aguenta. Um governo nenhum aguenta assim. Porque os mercados não compreendem esta situação. Pior do que uma má situação, uma situação incerta nos mercados financeiros. Deixa-me contar um pequeno exemplo. Hoje, antes da intervenção do Primeiro-Ministro, ligaram-me de uma televisão internacional pedindo para eu comentar logo a seguir. E, portanto, pediram para eu ficar de sobreaviso e eu entraria a comentar imediatamente a seguir à intervenção do Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro acabou a intervenção e eles ligaram e disseram, olha, não vamos fazer intervenção porque nós não percebemos nada, não conseguimos sequer fazer a notícia, quanto mais ter um comentário. Portanto, vamos passar umas horas a tentar perceber o que é que está a acontecer em Portugal e ligamos-te amanhã e comentas amanhã. Isto é tão difícil de ouvir. Achas que os mercados financeiros vão tentar compreender se Portugal é governável com um apoio parlamentar? Não, era Al Jazeera. Os italianos perceberiam tudo, claro. Achas que os mercados financeiros vão amanhã preocupar-se? Bom, vamos ver se é possível que... A situação também não é assim tão difícil de perceber. Nós às vezes também este tipo de coisas acontece nos outros países. Mas não é possível implementar nenhuma medida... Não, isso não é. Mas por isso é que tem que haver eleições, não há outra solução. Ou seja, se fosse noutra altura qualquer do país, ia-se tentar arranjar aqui uma solução transitória, qualquer, não sei, que se o Presidente da República estivesse na sua máxima força de popularidade, acabado de ser eleito há pouco tempo, tinha aqui uma margem de manobra fantástica, não tem, nada disso existe. Não existe e, portanto, o Paulo Portas sai do Governo para deitar o Governo abaixo e para ir a eleições. Como é óbvio, ele tem um congresso este fim de semana. O congresso é eletivo, ele vai ser eleito líder do partido ali. O que é que se vai dizer no congresso? Obviamente pode haver alguns discursos contra a saída do governo, porque o CDS também corre aqui. Atenção, esta jogada é muito arriscada para o CDS. Como é que o eleitorado, enfim, que apoiava este governo, nós não sabemos exatamente qual era a percentagem neste momento, muitas das pessoas que votaram há 2 anos já não estariam disponíveis, já não apoiavam o governo e não estariam disponíveis a votar outra vez, mas há uma parte que sim, como é óbvio. Como é que essas pessoas leem a decisão do CDS? Porque isto que o Passos Coelho faz ao fim do dia é um bocadinho, é para provar, é para tentar culpar totalmente o CDS de deitar o governo abaixo e de lançar o país no caos social, económico e político. Agora, e portanto, a jogada é arriscada para os dois. O risco de Pedro Passos Coelho é, se for a votos, é de ser obliterado, tipo varrido. Arrisca-se a ter a pior votação de sempre do PSD, sem grande dificuldade. E o risco maior que ele corre antes disso é se o PSD não corre com ele, como há bocadinho a Clara estava a dizer. O PSD é um partido muito autofágico, é altamente profissional a triturar líderes. Eu não me lembro agora dos congressos, dos estatutos em concreto para perceber como é que é convocável um congresso electivo e umas eleições diretas neste momento para poder mudar de líder, mas essa conversa... Mas estamos em cima de um ato eleitoral, quer dizer, basta que os barões retirem essa conversa, o financiamento a esta liderança. Os barões do PSD hoje em dia são autárquicos, é sobretudo autárquicos, ou seja, o PSD hoje é um partido com muito poder autárquico, à beira de deixar de o ser, ou de ser tanto,
ponto. Os barões já não são tantos assim, muitos dos que nós ouvimos e estão nas televisões permanentemente não têm tanto poder dentro do partido assim. Há duas pessoas que têm um poder enorme dentro do PSD, assim, de um dia para o outro, que é o Rui Rio e o Paulo Rangel, um bocadinho menos. Depois podemos entrar em mais nomes, mas esses dois têm... Aliás, disse numa entrevista que eu lhe fiz que estaria disponível se houvesse, como ele diz, um chamamento. Enfim, não pôs de lado candidatar-se. Espero que... Não sei se vai haver chamamento ou nenhum. O PSD é um partido muito colorido. Só para acabar sobre o CDS. O Paulo Portas, numa entrevista que saiu, ele dá poucas entrevistas, deu uma entrevista à Exame, que é uma revista que nós também fazemos em conjunto com o Expresso, que saiu a semana passada. Ele diz lá na entrevista, não há governo sem o CDS. Ponto. Ou seja, ele quando sai, se forem ler agora a entrevista, essa parte ele diz, não há governo sem o CDS. Ou seja, se no momento em que o CDS sai, o governo cai. Portanto, Paulo Portas está a fazer esta jogada de risco porque acha que, apesar de tudo, para ele, porque ele pensa nele, como é óbvio, para o partido e eventualmente para o país, também admito que pense nisso, é melhor ir para eleições já. Por isso é que eu perguntava no início desta conversa, e acho que perguntei exatamente a ti, o que é que se está a passar na cabeça de Pedro Passos Coelho para não aceitar a admissão de Paulo Portas. Pedro Passos Coelho já percebeu uma coisa, vai ter que haver eleições e quer ir a eleições podendo culpar o CDS de ter deitado o governo abaixo, ter dado cabo de um governo de centro-direita. É que amanhã, por exemplo, vamos assistir a uma situação caricata. Há um debate no Parlamento, o CDS vai estar exatamente com que postura naquele debate? Começo por corrigir a interpretação do Ricardo. É que até agora não houve uma posição do CDS, houve uma posição do Paulo Portas, que não comunicou nada ao CDS. E até eu ter entrado para esta sala, o CDS continua a não existir. Não se sabe de todo o que é que o CDS faz amanhã na Comissão Executiva. Aliás, ouvimos Ribeiro e Castro esta tarde a dizer exatamente que não sabia o que é que havia de fazer amanhã. Foste falar exatamente de uma das poucas exceções. Isso é uma jogada do Paulo Portas. Eu sei, mas isso foi uma jogada de Paulo Portas, de alto risco, mas dele, não foi do CDS. Que ele não a tomou sozinho. Agora, essa ideia do PSD comer a cabeça do Passos Coelho é excelente. Se o PS fizesse o mesmo ao seguro e se o Cavaco renunciasse, talvez o país começasse a ter uma esperança. É a única que eu vejo. Porque a tua alternativa de eleições, eu francamente não vejo o que é que vai mudar. Mudamos um jovem partidário por outro jovem partidário tão bem preparado como está o outro, não é? O que é trágico. Eu falei disto do PSD, eu não sei se vai acontecer, porque atenção, o Pedro Passos Coelho disse, aliás, disse numa entrevista ao Expresso há 3 semanas, uma declaração que ele fez à Ângela Silva, disse eu que vou-me apresentar a eleições. Ele diz claramente isso. Ele também mudou nos últimos dias. Ele diz que quer se apresentar outra vez a eleições. E ele assim, acossado, é-lhe difícil não ir a eleições. A questão é se o partido tem tempo, vontade e estatutos. Eu recordo, eu não me lembro dos estatutos do PSD nessa matéria. Ricardo, e vocês todos, reparem neste episódio, quer dizer, nós estamos já a considerar normais anormalidades tremendas desta gestão Passos Coelho. Vocês reparem que há um ministro que é, mais do que Gaspar, o grande braço direito de Passos Coelho, que cai por causa de um relatório de outro ministro do mesmo governo. Há muito tempo que nós entramos na hiperrealidade aqui. Nada disto faz sentido, que faz o Santana Lopes parecer um grande estadista, de facto, e todos aqueles episódios do governo de Santana Lopes, toda a gente achava caricatos, subitamente. O relatório do ministro Nuno Crato deu cabo do ministro mais poderoso, e agora ele não é, mas convém nós refrescarmos a nossa memória, porque Relvas entrou ali a matar, como toda a gente se lembra, o ministro mais poderoso de Passos Coelho. A partir daqui não havia muito futuro. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, Gaspar, ele mesmo, também não tinha muito futuro, porque ele não ia, é impossível. Com a decisão do Tribunal Constitucional, é impossível que as contas de Gaspar deem certo e é impossível aumentar impostos. E, portanto, estamos numa situação de impasse. Eu estou um bocado como o Miguel, não sei como é que com o Partido Socialista entregue. O Partido Socialista escolheu o seu líder, faz muito bem estar unido atrás do seu líder e portanto, veremos regressar certamente Manuel Maria Carrilho, Maria de Belém, tudo figuras estimáveis, como eu digo. E vai ser, talvez seria, como disse o Pedro, divertido se não fosse trágico. E vamos outra vez assistir a estes números, depois a esquerda vai matar o Partido Socialista rapidamente, o PC, o Bloco e os outros agrupamentos vão começar a dizer que o Partido Socialista já traiu a esquerda e entramos novamente no mesmo filme e, entretanto, o PSD fica, talvez o PS se alie ao CDS. Será uma vida curta também, porque o CDS tem margem é uma para coligação. Isso, para ao PS não sei, agora. mas o CDS, eu costumo dizer, o CDS é a Jordânia. A Jordânia é um pequeno país pivô do Médio Oriente que
tem um rei, não existe, é uma estrada principal, a Jordânia, e pobres. A Jordânia tem uma estrada principal e pobres de um lado e do outro. E depois tem uma classe dominante, uma classe política e o rei e a corte no meio. Mas a Jordânia é essencial no Médio Oriente. Por causa dos vizinhos, por causa da geografia, porque é a estrada para uma série de países, porque era a estrada do petróleo do Iraque, etc., e ainda é. E, portanto, o CDS é a Jordânia e, sobretudo, Paulo Portas é o rei da Jordânia. Não interessa, é sempre o mesmo, é o monarca. E ele é o monarca do CDS. O que ele fizer, o CDS fará. Como eu disse, esta classe política saiu do regime de 25 de Abril e do dinheiro europeu. Tal como os outros não conseguiram arranjar líderes à altura e já estamos nas juventudes, o CDS também não tem neste momento uma liderança que vá substituir Paulo Portas. Vai quem para o CDS? Bom, aí entramos na caricatura. E, portanto, este é o regime, estas são as pessoas. Se o Presidente tiver um mínimo de sentido de Estado, eu acho que o Presidente está muito enervado e, portanto, está a agir enervadamente, perceberá que tem muito pouca margem de manobra. E que é isso, resta-lhe manter este governo como um governo de gestão para gerir as pastas, porque não se pode abandonar os papéis e ir embora. Aprova as leis no Parlamento. Não, isto já entramos em governo de gestão. Entramos em governo de gestão. Tiver o objetivo de ser apoiante do PS. Eu não estou a ver o CDS a passar diretamente do governo para a oposição também. A voltar ao lado do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Eu estou a dizer que não acho isso possível, não é que não seja execuível. Ou seja, se o Governo quiser o PSD estar minoritário e o PSD vai se abstendo de vez em o CDS e tal, isso é possível. Agora, isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Não há condições políticas. Já nada faz nenhum sentido. Não, mas atenção, isso não será necessariamente um problema. Mas isso é passar de uma loucura, que é o que estamos a viver nestes dias, para uma loucura ainda maior. Não faz nenhum sentido. Nunca subestimar. Atenção, quer dizer, eu não vou subestimar. Que ele é adepto do António José Seguro. Não é uma questão de adeptos eu não falo muito sobre a liderança do PS, por razões que toda a gente sabe. O meu irmão é um deputativo candidato à liderança do PS. O que eu digo, pela experiência que eu tenho do Partido Socialista, como jornalista que acompanha há uns anos estes partidos, o PS tem uma capacidade maior de se unir à volta de quem lá está, independentemente de quem lá está, do que o PSD. O PSD tem uma capacidade de triturar líderes que é imbatível. Mas isso depende sempre da proximidade do poder. Proximidade de eleições, como é óbvio. A proximidade de eleições, agora começa a cheirar a eleições, o PS vai provavelmente juntar-se muito à volta de António José Seguro. Se isso é bom ou não para o país, eu não sei, não quero comentar sobre isso. Conheço também o Seguro há muitos anos. Vamos ver o que é que sai daí. Agora, acho que Cavaco Silva o que vai tentar é, obviamente, forçar um governo de grande maioria. Um governo PS-PSD e que eventualmente junto o CDS, embora o CDS... Não pode ser com o governo PSD que o Passos Coelho, justamente. Ricardo, ele não foi capaz de manter a coesão dentro da própria coligação do governo, não é? E tinha apostado tudo neste governo. Nem sequer foi capaz de manter unidos os dois partidos do governo. E foi tudo ao lado. Não foi capaz de dizer ao Passos Coelho: olha, o senhor não aliena o apoio do GT, o senhor não aliena o apoio da CIP, o senhor não aliena o apoio do PS, nada. Nem sequer evitar que ele e o CDS se tivessem desavindo. Eu acho que uma das pessoas que sai daqui mais derrotada é Cavaco Silva. Toda uma estratégia, uma aposta neste governo, mas saiu tudo furado. Mas por isso porque ele vive a dizer o que é que não fará. Que é: não contem comigo para isto, não contem comigo para aquilo. Por isso é que eu acho que o Presidente, se o Presidente tivesse uma força que não tem, poderias tentar jogar noutro tipo de soluções, inclusive ou tentar manter um governo minoritário. Porque o Presidente, qualquer que seja a solução, terá que ter o respaldo do Presidente. Ricardo, mas é que eu digo, só há uma hipótese para o Presidente da República, que é confirmar o que é que seja, tentar tirar um resultado das urnas, porque a partir do momento em que haja legitimidade popular, que é aquilo que toda a gente pede há muito tempo, nomeadamente as pessoas querem que este governo caia, os manifestantes do que se lixa a Troika, toda a gente pede eleições, não é? A partir do momento em que pedem eleições, desde que este governo quase tomou posse, a partir do momento em que haja eleições, há pelo menos uma legitimidade eleitoral. Depois, passado 2 meses, podemos estar a dizer que as coisas vão ser. Passados 15 dias, o PC está a pedir a queda do governo. Miguel, se for um governo do Bloco Central, vocês lembram-se disso melhor do que eu. Ricardo, mas deixa-me perguntar se esse governo do Central, se esse governo do Bloco Central é possível com Pedro Passos Coelho, que foi um homem que minou todas as relações, tanto com os partidos da oposição como com os parceiros sociais. Aí a solução é relativamente simples, ou seja, essa aí é mais simples. Das duas, uma, ou Pedro Passos Coelho não vai a votos e está resolvido antes, qualquer que seja o resultado das eleições, ou o PS, depois de perder eleições, demite-se e aí há uma solução de quem é que vai para o governo. Isso não tem problema nenhum.
Isso não, repara, nas últimas eleições, basta puxar atrás, andemos 2 anos para trás, imaginemos que o PSD, de Passos Coelho, tinha ganho eleições, mas precisava do PS para formar governo. Não era com o José Sócrates que ia formar governo, como é óbvio. O José Sócrates não ia passar a número 2 de Pedro Passos Coelho tendo perdido eleições. Sócrates sairia, o PS teria feito uma eleição provavelmente diferente da que fez, com outro tipo de candidatos, e quem saísse dali iria para o governo. Ou então nomeia-se uns tipos daqueles históricos, indiscutíveis, que há sempre, então no PS e no PSD dá-se um pontapé numa pedra e saem 2 desses, de cada lado. Portanto, isso não é esse não é o problema. O problema não é depois, o problema agora é um problema de legitimidade. E eu fui das pessoas que, aliás, enganei-me, aliás, devo dizer aqui em público, disse muitas vezes na televisão, e portanto fica-me pelo menos mínimo honesto dizer isto, eu muitas vezes disse que achava que este governo tinha condições políticas para ir até ao fim do mandato, porque era um governo de maioria e que, enquanto a maioria parlamentar o quisesse manter, tinha condições para manter. Isso não aconteceu. Agora, há uma coisa óbvia, neste momento não tem, portanto, e nenhum governo tem, nenhum governo presidencial, nomeado por marcianos, pela Merkel, pelo que quiserem, nenhum governo tem legitimidade, neste momento, nesta situação, que não saia de eleições. Se depois o que sai de eleições é bom, é mau, se ao fim de 15 dias já lhe estamos todos a atirar pedras e manifestações na rua, não sei. Agora, não há nenhumas condições. Se o Presidente da República tivesse uma situação absolutamente excepcional, poderíamos pensar nisso. Se o país estivesse noutra situação, eu não vejo, não acho possível. Deixa-me perguntar-te uma coisa, porque há pouco a Clara fazia a pergunta sobre os custos deste momento e desta situação em que ficamos hoje. Em termos internacionais, é possível prever como é que a União Europeia vai olhar para isto? Nós temos uma reforma do Estado prometida para fazer. A União Europeia quer que alguém faça, que alguém execute o programa previsto, como dizia o Miguel há bocado. É indiferente que seja um também é governo preciso dizer o que não seguinte. seja? Não. O que é preciso é que seja alguém que tenha a credibilidade externa, porque interna não terá, para executar essas medidas que eles entendem, ou a cartilha de reformas estruturais, enfim, além do costume. Mas deixa-me dizer isto. Este falhanço também é da União Europeia. Neste momento, mais de metade dos países da União Europeia já caíram com a crise da dívida. Metade. E isto que está a acontecer... Muitos dos que seguiram a votos vão cair também. Claro. O Hollande está no fundo das sondagens, o Rajoy está no fundo das sondagens. Não há condições de aceitação social. E Portugal até foi um país onde existiram condições de aceitação social. No primeiro ano houve claramente essas condições. Ainda hoje não há, por enquanto, pelo menos mais do que os tais 30 gatos pingados, não há as manifestações, enfim, estamos a falar desta noite, não há as manifestações violentas, etc. O que não é resultados. As pessoas passaram a contestar não porque não estavam disponíveis para a austeridade, mas porque não estavam disponíveis para uma austeridade que não produz resultados. Acho que os resultados de facto não se vêem e já não sou eu que digo, é o Ministro das Finanças ou o ex-Ministro das Finanças que o diz. Agora, a questão do governo de grande coligação e de grande maioria, que é o que se fala, eu não acho que seja a resposta, eu acho que é a falta de resposta. Não, mas eu estou a dizer, a resposta é eleições. Não, Pedro, eleições, e depois sai o que sair das eleições. O regime a dizer, bom, então temos que juntar todos, e em vez de ser a 2 anos, é a 10. Isto é precisamente o sintoma da falta de resposta que temos aqui. Mas é a solução última de um regime. Não, mas é que há uma coisa que nós... Mas espera aí, deixa-me só dizer, há uma coisa que nós não podemos fazer. Partidos por 10 anos. Há uma coisa que... Provavelmente é isso mesmo, é a solução última do regime. Não, mas é que há... Eu discordo de vocês numa coisa. Ou a primeira do novo. O poder neste momento está de tal maneira fragmentado e fragilizado, e vai continuar, porque temos aqui 2 problemas. Uma é uma classe política que se autodesacreditou, outra é uma classe política que foi apanhada entre uma mudança brutal de regime na Europa, em que foram injeções, enxurradas de dinheiro. Nós passámos de enxurradas de dinheiro durante o cavaquismo para, de repente, cortaram-nos a coleta. Isto é brutal. No fundo, é a situação quase de um desempregado que ganha muito bem e que tem uma posição mais ou menos e que faz umas férias nas Caraíbas e vai à neve e tem 3 carros e não sei o quê, e de um dia para o outro dizem que ele não tem emprego e que não tem subsídios e que não tem nada, e nós ficamos sem rede. A verdade é esta, nós ficamos absolutamente sem rede. Sem que isto tenha sido absorvido. A violência disto é de tal ordem. E foi Sócrates que apanhou com isso em cima. Num dia na Europa disseram-lhe políticas de estímulo a seguir ao crash de 2008 em Wall Street, portanto, à falência do Lehman Brothers. A Europa reagiu a isto coletivamente dizendo políticas de estímulo. Vamos injetar dinheiro na economia, vamos aumentar os funcionários, vamos pôr dinheiro no Estado, vamos fazer obras públicas, vamos fazer investimento. Esta foi a política europeia. E, de repente, um dia, a Europa disse, não, vamos entrar em austeridade. Os governos foram mudando e instalou-se esta teologia neoliberal, que ninguém sabe muito bem
o que é, porque não corresponde já a nada, não tem nenhuma espécie de aplicação prática, nem tem programa ideológico. E de repente tudo mudou, Sócrates foi apanhado nesta reviravolta, sem perceber muito bem também o que é que tinha acontecido, porque isto foi muito súbito, o país ainda não percebeu o que aconteceu, Portugal ainda não percebeu, a Espanha ainda não percebeu. É difícil, em 2 ou 3 anos, comprimir, quer dizer, mudar. A Europa tem aqui um problema grave. Tem aqui um problema grave, que ela ainda não sabe que tem, porque também não há Europa. Se houvesse, como se viu por esta troca de mimos entre os franceses e Durão Barroso, que é uma coisa extraordinária, quer dizer, os insultos xenófobos, racistas ao Presidente, não me interessam os defeitos que ele tem e tenho muitas críticas a fazer-lhe, mas aquilo são críticas intoleráveis ao Presidente da Comissão Europeia, vindo de um país essencial para a construção europeia. Portanto, a Europa tem um problema, que é um problema de avançar politicamente para a sua União, o que está a ser travado pela Alemanha, objetivamente, ou não, isso não acontecer. É provável que a Alemanha dê cabo da Europa, é provável, não seria a primeira vez, não da mesma maneira, desta vez por razões puramente económicas. A Alemanha é um corpo estranho dentro da Europa e acha que tem o seu eixo de interesse noutra geografia que não esta onde nós estamos. E o sul da Europa, nós, os gregos, a própria Itália, não temos nenhuma espécie de solidariedade entre nós. Portanto, toda a gente, os espanhóis diziam não conheço os portugueses diziam é muito rápido. Mal dos gregos. É só para concluir. Tudo isto é confrangedor. Eu acho que há uma única coisa que nós devemos aprender, há várias coisas, mas há uma que temos que aprender com a Grécia e com a Itália. O que se fez nesses dois países, com os governos de iniciativa presidencial ou suprapartidário, deu o resultado que deu e destruiu o sistema partidário. Destruiu o sistema partidário. A Grécia ficou... O que na Itália também... Não, calma. Já não existia muito. Chegou-se à conclusão de que os únicos dois governos foram criados por Bruxelas, tiveram péssimos resultados e descredibilizaram todo o sistema político e partidário, muito mais do que para nós estamos aqui a falar. E, portanto, não foram criados por Bruxelas, foram criados por Berlim. Foram impostos. Mário Moro, está bem, por Berlim. Nós cometermos esse erro, nós não podemos cometer esse erro. Podem aparecer partidos novos, acabar partidos, obviamente estes sistemas não são imutáveis. Agora, não por decreto de Berlim ou de Bruxelas. E, portanto, não ouvir o povo, no sentido mais literal do termo, neste momento seria uma burrice total, independentemente do resultado. Pode ganhar o PCP e o Bloco de Esquerda juntos, é-me indiferente. Agora tem que ser em eleições. Tem que ser em eleições. Mas o país não tem economia neste momento. Claro, não tem criação de agora temos um problema de governo, temos que ter eleições. E é essa parte que é... Há a parte da legitimidade que é importante, mas eu pergunto quanto tempo é que nós vamos aguentar. Neste momento somos o país mais pobre, com menos recursos. A Grécia está a ter um aumento das receitas de turismo. Não, e é terrível, porque nós não somos a Itália. Para além disso, temos agora uma crise política profunda. Esgotámos o tempo desta nossa primeira hora para a conversa. Clara Ferreira Alves, Ricardo Costa, Pedro Santos Guerreiro, Miguel Sousa Tavares. Agradeço aos 4 que tenham aceitado este convite. Fazemos uma pausa para intervalo. Retomamos neste antigo edifício da Bolsa de Lisboa, no Torreão Nascente, no Terreiro de Paço. Voltamos às 11 em ponto para continuar a olhar para o país. Até já.